Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje, aliás, nos dias de hoje, o que nós vemos pessoas rezando, orando, chorando, né? Pedindo perdão, alguns de boca para fora, né? Por causa dos acontecimentos. Mas deixa eu dizer para vocês aqui uma coisa. A Bíblia diz que gritos vazios, Deus não responde. Gritos vazios, Deus, Ele não responde. E o que é gritos vazios? São orações sem arrependimento. Oração sem arrependimento. Tem pessoas que saem de uma igreja, de um culto, de uma missa, de uma procissão, vai direto para os bares, prostíbulos, para as ruas. Quer dizer, não adianta. Tem que ter, gente, um arrependimento. A Bíblia nos ensina de arrependimento. Se não tiver um arrependimento, é tempo perdido. E não adianta eu dizer assim para vocês, não, porque Deus é amor. Esses dias disseram que é melhor servir o diabo do que servir o Deus que eu sirvo, né? E quantas pessoas não já escutou isso? Ah, eu prefiro servir o mundo do que servir esse Deus que você prega. Quantas pessoas não já falou isso? É ou não é? Por quê? Porque foi passado um Deus para as pessoas, um Deus de amor. Mas Deus é de amor? É. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Deus é um Deus de justiça, um Deus de vingança, um Deus que pune, um Deus que faz a ferida, mas Ele cura. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, diz que Ele é fogo do ourive, que Ele é a potassa. Para que serve o fogo do ourive? Para derreter o fogo, ou melhor, para derreter o ouro. Para derreter o ouro, a prata, enfim. É para purificar alguma coisa ou destruir, né? Também diz que Deus é a potassa. Para que serve a potassa? Você sabe para que serve, né? A potassa come, ela destrói, mas ela também limpa. É ou não é? Então, tem gente que fala de um Deus que ela acha que Deus mudou. Por causa da morte de Jesus, ela acha que Deus, Ele mudou. Não, gente. Deus, Ele prolongou a sua paciência. Deus, Ele prolongou a sua misericórdia. Ou seja, no passado, quando o homem pecava, Deus rapidamente destruiu o homem. Tinha alguns que nem dava tempo nem de se arrepender. Hoje, quando o homem erra, Deus continua o mesmo. Só que pela morte de Cristo lá na cruz, Deus prolonga e dá um tempo para os homens se arrependerem. Essa é a verdade, né? Ah não, Deus é amor. Esse seu Deus é Deus é muito duro, um Deus que pune. Mas pune, gente. Pune. Por isso que Deus, Ele não tem pena, não tem dó de ninguém. Se Ele tivesse pena ou dó de alguém, Ele não punia. Mas Ele tem misericórdia e compaixão, que é diferente de dó e de pena. A compaixão e a misericórdia, Deus usa quando a gente quer uma mudança de vida, quando a gente quer uma mudança de atitude. Aí vem algumas pessoas dizem assim, não, esse seu Deus é muito severo. Mas é. A Bíblia diz nos Salmos que para os sensíveis, Ele é sensível. Mas para os duros, Ele é inflexível. Duro de coração, que não se arrepende dos seus atos, que não se arrepende das suas atitudes. Ele é duro. Está na Bíblia. Você quer mudar a Bíblia? Ah, pelo amor de Deus. Mas Deus, Ele é amor para aqueles que são sensíveis à sua voz. Para aqueles que são sensíveis à sua voz. Essa é a verdade.
Agora entenda como você quiser. Então cuidado, gritos vazios, Deus não responde. Ou seja, arrependimento mentirosos. Foi o caso de Judas Iscariotes, que, se a gente for olhar aos olhos humanos, errou menos do que aliás, errou praticamente igualmente a Pedro, né? Não vou dizer que errou menos, né? Aliás, Judas Iscariotes errou menos do que Davi, do que o rei Davi. Davi mandou matar a esposa de um dos melhores servos dele, de um dos melhores soldados dele. Mandou matar para poder ficar com a Betseba, a mulher de um dos melhores soldados dele, Urias. Só que Davi, ele se arrependeu de verdade. Ele não teve apenas um remorso. Se arrependeu, depois voltou a fazer tudo de novo. Nada disso. Então, se você for olhar o pecado do rei Davi, foi menos grave do que o de Judas Iscariotes e do que de Saul, se brincar, vamos dizer, né? Só que Saul era um homem que era ímpio, não tinha temor a Deus. O segredo é o arrependimento. O que leva a Deus a ser sensível a nós é o nosso arrependimento, é a nossa sinceridade diante dele. Essa é a verdade. Então fica aqui minha mensagem, tá bom? E se arrependa. E vou pregar sempre. Deus, ele não está brincando em serviço. Que Deus abençoe, na paz de Cristo Jesus.